Capítulo 353 de Black Clover no arco, um dos melhores arcos de encerramento já feitos até aqui, com o Asta pegando a Ishika pelada, a possibilidade do Yusuga namorando com a Mereoleona, que eu achei isso incrível, eu quero muito ver isso de verdade, eu não sabia que eu precisava tanto disso até o Tabata botar ali informações sobre os anões e a Charme e um momento de respiro pro Asta, né, gente? Porque pela primeira vez ele teve reconhecimento pelos feitos dele através de ingratidão. Foi um capítulo muito bem construído que, apesar de não parecer, trouxe muita coisa bem relevante para a obra. Então, vamos lá falar sobre tudo. Para quem quer Funkos de Black Clover, eu deixei um link da Atacado Collections aqui na descrição e lá você vai encontrar Funkinho do Asta, da Noelle, do Yuno, tem da Mereoleona com fogo em volta, do Jack e tem também os chaveirinhos para você colecionar. Os Funko Pop estão a partir de R$70 e a Atacado Collections é a maior distribuidora oficial de Funko Pop da América Latina. Fora que também chegaram vários Funkos e Action Figures de Demon Slayer, de Jujutsu Kaisen, de Attack on Titan lá, tem de Naruto, de One Piece, de tudo que é anime que vocês podem imaginar. Então depois que o vídeo acabar, clica no link que tá na descrição e dá aquela força, beleza? Depois de ter cortado as 5 cabeças do dragão e cortado o céu, né, com a antimagia no capítulo anterior, o 353 começa mostrando a resolução da luta e das coisas ali que aconteceram que essa vitória trouxe para o País do Sol. Trouxe várias implicações boas, já que agora a região tá livre definitivamente do dragão, porque ele tá morto matado, né, e não só selado. Então não vai mais correr o risco de no futuro alguém tentar escutar ele de novo para ele ser usado como uma arma de destruição. E quando o Zeten de antimagia do Asta cortou o céu, que na verdade isso foi uma figura de linguagem, uma expressão simbólica, né, o Asta purificou o céu do Yojutsu do dragão que tinha vazado e que tornava aquela área lá toda nublada, sempre tão escura. É interessante que mais pro final do capítulo, depois de toda a bebedeira lá do Asta, né, quando o dia amanhece, a gente tem um quadro em que mostra só o cenário ali, só a cidade, sem nenhum ser humano, sem nada para tirar a sua atenção. É só a cidade e o sol tá nascendo no fundo, confirmando mais uma vez que a província ali agora tá livre das trevas que estavam constantemente no céu, que deixava tudo nublado. E passa aquela sensação de que pela primeira vez, depois de muito tempo, o sol nasceu, né? Que pela primeira vez, depois de muito tempo, é possível ver esse nascer do sol ali. Além de também fazer alusão ao Japão, que é chamado a Terra do Sol Nascente. A gente não teve a espada sendo encontrada embaixo do dragão, que nem eu tinha especulado no vídeo passado, mas com as referências tão fortes ali sobre a Charme, né, que a gente já vai falar sobre, acaba ficando mais implícito ainda que a outra teoria pode ser verdadeira, de que a quinta espada do Asta pode ser que seja forjada pelos anões, né, através ali do poder do Ryuya e do Gauch, que como eu disse também na análise do 352, fazem referência ao tesouro sagrado do Japão. Daí a gente tem uma confirmação importante. Que o Lucius podia fazer corpo do zero, né, trazer pessoas mortas à vida de novo, a gente já sabia. Só que fica implícito aqui que tanto o Hisu quanto o Yururu eram, na verdade, mais uma espécie de experimento, de teste que o Lucius estava fazendo em relação ao seu próprio poder, porque o Ryuya afirma que os poderes do Lucius não estavam completos, ainda que se o Julius e o Lucius soubessem o que eles estão fazendo, eles poderiam ressuscitar qualquer pessoa com poderes do nível, assim, do mais alto escalão, da maior patente que os capitães podem possuir. Capitães, né? Não capitões, mas tudo bem. É muito poder. E se ele já pudesse fazer isso agora, não teria lógica ele mandar paladinos que pudessem ter alguma chance mínima de perder. A gente precisa entender que o Lucius precisava correr o menor risco possível de derrota, então isso implica em mandar para a batalha os soldados mais fortes que ele possui. Como ele mesmo não sabia que o Asta estava vivo ali no País do Sol, já que a antimagia torna o Asta invisível para a previsão do Lucius, ele deduziu que só a Lily e os outros dois eram mais do que suficientes para poder vencerem os Ryuzen lá, ou qualquer pessoa que aparecesse lá, né? E como o Ryuya também não tem poder, gente, ele não tem mana, vamos dizer assim, né? Igual o Asta, eu acho que a gente também pode deduzir que isso deixa ele invisível para o radar do Lucius, mas isso precisa ser confirmado ainda. Mas teria lógica, já que se o Lucius soubesse que o Ryuya poderia prever ali os próximos acontecimentos, ele teria se preparado melhor. Se o Lucius sabia que os guerreiros de lá não iam ter força suficiente para vencerem os paladinos, ele poderia mandar o Hisu e o Ururu mesmo, que eram os mais fraquinhos,
junto da Lily, que era bem forte, né? E deixar os outros mais fodões lá em Clover mesmo com ele, como o Morgan, para poder enfrentarem os capitães, porque lá em Clover a gente tem Yami, Leona, tem Fuego, tem Yuno, né? Tem muita gente poderosa lá. Então ele não podia correr o risco de mandar os poderosões lá para o País do Sol e ficar com uma equipe mais fraca. Não que esses dois paladinos ali eram fracos, eles não eram, tá, gente? Tanto que o Hisu deu um pau nos Ryuzen, mas eles eram inferiores aos outros paladinos que o Lucius criou e que ficaram lá com ele. Inclusive, vendo que o Asta pode cortar essa transformação paladina, a gente pode já pensar no momento bem emocionante, mega emocionante na verdade, que vai acontecer quando o Asta chegar para poder libertar o Morgan na luta que com certeza vai rolar contra o Nat. E eu não sei se eu tô preparada para esse momento, para falar a verdade, porque só de pensar já me dá vontade de chorar. Além disso, essa fala do Ryuya confirma também que o Julius ainda está vivo, que ele ainda é um ser separado do Lucius, ele tá consciente dentro do Lucius, mas que por algum motivo o Julius escolheu acreditar no Lucius e trabalhar em conjunto com ele, porque o Ryuya é muito específico quando ele diz se eles dois souberem o que estão fazendo. Isso deixa bem implícito que o Julius está colaborando com o Lucius, então isso pode ser um grande problema. Claro que o Asta ainda insiste na possibilidade de voltar para Clover, mas é legal ver como ele amadureceu com tudo isso, porque quando ele chegou ali no País do Sol, as falas dele sobre voltar para Clover eram sempre muito impulsivas, né? Ele não se conformava com o fato de não poder voltar, quase que como se ele achasse que o Ryuya não quisesse colaborar com ele. Apesar de que eu acho que houve uma manipulaçãozinha ali do Ryuya sim, tá? Mas agora não. Agora ele entende que realmente isso não é possível. Ele aceita essa condição, aceita que não tem o que ser feito por ele. E aí ele demonstra aqui uma maturidade emocional incrível que ele não tinha até pouco tempo atrás. Esse diálogo todo é muito bem feito porque ele traz várias informações importantes, como o fato de que também deixa implícito que eles não podem voltar para Clover porque a passagem entre os dois países só pode ser aberta de lá para cá. Então a gente ainda tem um mistério para ser solucionado aqui, porque fica claro que por algum motivo que a gente ainda desconhece, dali do País do Sol não tem como sair, só como entrar. Senão, o Ryuya, né, não ia falar que os Cavaleiros de Clover estavam buscando uma forma de buscar o Asta. Isso também indica que provavelmente eles descobriram alguma coisa sobre o Asta lá de Clover, né, estando de lá, já que quando o Nat saiu com os Touros Negros para poderem achar o Asta, eles saíram na fé, na coragem, eles não tinham nenhuma evidência de que o Asta estava vivo. E essa fala do Ryuya é muito específica, ele diz que a galera tá procurando uma forma de buscar o Asta, o que acaba indicando que eles já têm alguma informação de onde o Asta pode estar ou que ele está vivo e que eles estão tentando descobrir como chegar até o Asta. Uma outra coisa, o Ryuya diz também que os Touros Negros e os outros estão tentando buscar o Asta. E isso também indica que outros cavaleiros, além dos Touros Negros, estão nessa missão, justamente pelo uso do os outros, né? E aí, mais um indício de maturidade do Asta, que agora não quer resolver tudo por ele mesmo, mas ele passou a confiar que os amigos dele são fortes o suficiente para conseguirem resolver as coisas. Então ele consegue pôr a fé dele nos amigos e ficar tranquilo, sem ficar ansioso, sem tentar tomar frente pela situação, sem fazer nada disso. É aí que entra um alívio cômico muito bem feito pelo Tabata depois de tanta desgraça que rolou. Eu achei muito bem trabalhado o fato de que, em meio a todo o caos que se seguiu ali nos últimos capítulos, o Tabata não colocou piadinhas no meio dos diálogos e dos acontecimentos para não quebrar o ritmo e o impacto emocional que eles iam acontecer, que eles iam causar na gente. E isso ele deixou para poder trabalhar agora, nesse desfecho, nesse fechamento de ciclo, né? Nesse fechamento de arco. E foi de um jeito muito bem feito e que valoriza o Asta de uma forma muito foda. Depois de tudo que rolou, eles vão fazer o quê? Eles vão comemorar a vitória. Nada mais justo, concorda comigo? Rola um banquete gigante com todo o povo da região ali participando, todo mundo muito animado e o Asta sendo tratado como uma lenda. Na verdade, agora ele substitui o papel da donzela, né? Para ele se tornar o grande salvador e o grande mito da lenda do País do Sol. Ele recriou a lenda ali e ele é o grande salvador. E todo mundo ali mostra o quanto eles realmente valorizam tudo que o Asta fez. E eles entendem o que o Asta representa, o que as atitudes dele representam para a nação. O
Asta não só venceu o dragão, né, como ele também libertou a região, ele purificou as águas, purificou o céu, o que faz com que ele impacte positivamente todo o povo e mude o futuro deles. Então a visão que eles têm do Asta é bem diferente da visão que o povo lá de Clover tem, né? Não todos lá em Clover, obviamente, mas olha como lá o Asta sempre foi tratado com desprezo por não ter mana, depois com desprezo por ter um grimório de 5 folhas todo fudido e arregaçado como o dele, né? E mesmo depois do Asta ter salvado Clover lá dos elfos e dos Hagrid, né, o alto escalão de Clover simplesmente levou o Asta para um julgamento humilhante, super injusto, mandou ele pro exílio, ele tinha que provar e não sei o que, tipo, foi uma loucura, né? E eles nunca reconheceram nenhuma das façanhas que só o Asta poderia ter feito pelo país por causa da condição dele. Mesmo o Asta tendo salvado todos eles, eles julgaram o Asta. Se o Asta não tivesse feito nada do que ele fez pelo Clover, todo mundo ia estar morto uma hora dessas. Então, essa diferença de tratamento que o Asta recebe entre o país que ele nasceu e a região estrangeira em que ele está, chega a doer um pouco os nossos sentimentos. Uma falta de reconhecimento que magoa a gente, que dói. O País do Sol não só foi o primeiro a reconhecer as façanhas do Asta, como foi o primeiro a comemorar isso, sem preconceito idiota, sem nada. E por outro lado, é gratificante também ver o Asta recebendo toda essa celebração pelo que ele fez, ver a população, o Shogun, os Ryuzen prestando esse ato de gratidão por ele. E é gratificante também ver ele tendo um momento de felicidade, né? Coisa que fazia um tempinho já que ele não sentia. Ele realmente fez amigos ali, pessoas em que ele criou laços e que ele vai carregar pro resto da vida. E aí o que o Asta faz? O que toda pessoa na idade dele faria? Vai lá e enche a cara, né? Pela primeira vez, inclusive. Aí ele fica bebaço, fala um monte de merda saudável, brinca, descontrai, ri, aproveita o momento. Eu dei muita risada com o Asta bêbado. E é no meio disso tudo que a gente vê pela primeira vez a Ishika chamando o Suki de irmão. Ela nunca tinha chamado ele de irmão até então. Ela obviamente ainda está impactada em ter descoberto a verdade sobre o massacre do clã, mas me chamou a atenção que quando ela tocou no assunto com Ryuya, ele simplesmente preferiu ficar em silêncio do que falar com ela sobre isso. Eu achei isso meio cruel, mas obviamente ele pode ter optado por não falar nada com a intenção de simplesmente deixar isso pra lá e não dar pra ela mais informações que só iriam fazer ela se corroer mais ainda por dentro. A Ishika, então, vai até o Asta pedir desculpas pela forma que ela agiu até agora, e eu achei super coerente a forma como isso foi escrito, porque ela reconhece a falha dela, ao mesmo tempo que mantém a personalidade dela consistente com o que foi construído até aqui. E no meio da festa, a gente tem a maior inserção sobre os anões já criadas até aqui nessa parte do País do Sol. Todo mundo já especulava que a Charme teria ligação de alguma forma com o País do Sol, porque a gente já tinha visto as bonequinhas lá com a cara dela, né, em tudo que é canto, inclusive os robozinhos de chá igualzinho a ela. E aqui a gente tem a confirmação disso. Na verdade, eles chamam a boneca de Ochami, o que eu tenho uma ressalva aqui para ser feita. Eu não sei como estava escrito no original, né, em japonês, eu também nem sei falar japonês, não sei ler, então, enfim, é uma especulação minha. Mas existe uma lenda no folclore de lá que fala sobre uma espécie de espírito monstro, que eles denominam como yokai, que é um lobo. O lobo dessa mitologia se chama Okuro Okami, que é um lobo feroz que pode tanto guiar as pessoas que passavam por florestas escuras, como também poderia devorar a pessoa se ela tropeçasse e caísse. E quem é que tem um lobo feroz que devora tudo? A Charme, o que pode significar que foi na tradução do japonês para o inglês e do inglês para o português que houve essa mudança de Okari para Ochami, né? É só uma especulação, tá, gente? Ou pode ser que o Tabata realmente mudou a forma de escrever ali para que ficasse parecido, mas que se tornasse um nome próprio só da Ochami, entende? Qualquer uma das duas opções faria muito sentido, justamente porque um dos poderes da Charme é o lobo comilão lá que devora tudo. De qualquer forma, a história conta que numa certa ocasião a Terra do Sol passou por uma fome muito grande, né? Até que uma baixinha que fazia comida a rodo chega lá para poder salvar todo mundo, faz banquete atrás de banquete, né? A ponto deles cultuarem ela como uma espécie de deusa da comida. Mas eu não acho que seja a Charme especificamente, porque a linha do tempo não faria sentido se fosse ela, porque ela é bem jovem ainda, e a história deixa entender que isso foi um acontecimento antigo, porque a Komari, ela enfatiza que faz
muito tempo. Ela usa muitos us ali, reforçando que isso rolou talvez até antes dela ter nascido ou quando ela ainda era muito pequena, o que leva a gente a especular que pode ser que essa Ochami aí seja a mãe da Charme. Primeiro porque fisicamente ela é igual, segundo porque tem o mesmo atributo, né, de fazer comida que ela, segundo, terceiro pela questão do Okami, o seu lobo lá da mitologia, e que a Charme possui, né, como eu expliquei agora há pouco. E fora isso, a Charme também nunca deu a entender nada sobre ter ido para um outro país, né, não faria muito sentido. E o fato da Ochami estar usando lá a mesma roupa que a Charme usava quando o Yami encontrou ela, não quer dizer necessariamente que a pessoa que salvou o país da fome era a Charme. Não bate na cronologia, entende? Mas isso pode indicar de alguma forma que, se for a mãe da Charme, ela encontrou um meio não só de entrar no País do Sol, mas também de sair de lá. E pode ser que ela tenha dito algo sobre essa região para Charme quando ela ainda era muito pequena e que agora a Charme use essa informação que provavelmente está ali vaga na cabeça dela, né, por se tratar de uma informação antiga, dada quando ela ainda era uma criança, para ajudar a direcionar os touros negros na busca pelo Asta. E aí, o Tabata poderia usar esse gancho para poder introduzir os anões, porque a Charme teria que ir até a região, né, onde está a família dela, os anões, sei lá, para poder ter mais informações sobre isso. E aí eles seriam introduzidos. Então a gente tem um dos pontos altos do capítulo, que é o Yosuga pedindo para o Asta apresentar para ele uma mulher forte com mana de fogo, e o Asta pensando na Mereoleona, que eu acho que nem nas teorias mais absurdas do fandom ninguém conseguiria pensar nessa possibilidade, né, deles dois juntos, mas que depois disso eu acredito que possa ser que venha a acontecer mesmo, porque esse é o tipo de informação, de inserção que não faria sentido ser introduzida na história se não fosse para ser usada mais para frente. E aí depois, né, disso tudo, desse momento altíssimo, a gente tem o segundo ponto alto, que é o maior do 353, que é basicamente o Asta entrando no lago termal, né, no horário das mulheres usarem sem querer e dando de cara com a Ishika pelada lá dentro. A cara dela, estática, desacreditada, de ver o Asta ali e ele imaginando ela falando que ia dissecar ele, foi simplesmente impagável. Eu acho que foi um dos melhores momentos cômicos de Black Clover até aqui, e a reação inesperada dela eu também achei incrível, porque ao invés dela surtar e brigar, xingar ele, ela ficou extremamente envergonhada, porque realmente era uma situação inusitada, inesperada para ela. Ela estava num momento vulnerável fisicamente, psicologicamente, então a reação dela foi a mais coerente possível com a realidade em que a gente vive. Ela fica com muita vergonha e o primeiro impulso dela é se cobrir. Eu achei isso muito bom e mostra também como o Asta é um cavalheiro, porque no dia seguinte, quando ele encontra ela, a primeira coisa que ele faz é se desculpar, né, com ela pelo acontecimento, por ter visto ela pelada, ao invés de ficar lá pensando putaria sobre o corpo dela sem roupa. O capítulo acaba com o Asta indo passar os últimos 3 dias que eles têm ali com o 7 Ryuzen treinando, né? E agora no próximo capítulo, finalmente a gente vai voltar para Clover, provavelmente, para ter uma visão do que aconteceu nesses 4 dias que já se passaram, só que por lá. Eu achei tudo muito bom nesse capítulo, sem pontos fracos, não precisou de luta, não precisou de ação, de nada para ser um capítulo bem construído, com bons diálogos, boas piadas, bons ganchos e um bom encerramento de arco. Me conta aqui o que é que vocês acharam dele. Semana que vem não tem capítulo de Black Clover, mas vai ter mais vídeo aqui. E olha, gente, ontem assisti Attack on Titan, foi o melhor episódio de Attack on Titan da minha vida, eu achei. Eu tô pensando em fazer um vídeo aqui pra trazer talvez no domingo ou na segunda, se vocês quiserem que eu trago, porque tem muita coisa técnica pra falar desse primeiro episódio de Attack on Titan, tá maravilhoso. Então deixa aqui nos comentários se eu fizer um vídeo, se vocês vão vir assistir, beleza? Beijos, tchau!